Saudações! Bem-vindo ao Bíblia Fácil Maranata. Eu sou seu instrutor, Marcos Soares, e hoje vamos estudar sobre a Igreja. Antes, vamos fazer uma breve oração. Glorioso Pai que estás nos céus, nos ajude a entender, por meio da sua palavra, qual a sua vontade, qual o real propósito da Igreja para nós, para nossas vidas, que possamos realmente descobrir por meio da sua palavra e viver realmente a sua palavra por meio de todas as maravilhosas doutrinas que o Senhor tem a nos mostrar, as suas maravilhosas verdades. Que tudo seja para a sua honra e glória. Que seu Santo Espírito seja nosso maior professor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Só do cristianismo existem dezenas de milhares de religiões cristãs ou denominações catalogadas. São muitas. Mas, biblicamente, como nós podemos saber se a igreja realmente está fundamentada na palavra? O que a própria Bíblia nos tem a dizer sobre isso? Quem é o fundamento da igreja? Qual deve ser? Quem deve ser? Vamos ver em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento principal, Jesus Cristo. E lá em Efésios, capítulo 2, no verso 20, há uma complementação. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Então, por mais que os profetas, os apóstolos, sejam transmissores da palavra, ou seja, os discípulos, seguidores que vão transmitir essa mensagem, ainda assim, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, é a principal pedra da esquina, também chamado de pedra angular. Que característica possui a igreja verdadeira? Lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz: para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a verdade realmente deve ser pregada, deve ser vivida. Qual é a missão da igreja? Então, há uma missão? Lá em Mateus, capítulo 28, nos versos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha só, seguidores, discípulos, realmente de todas as nações, não é para haver exclusão. E ali sendo batizados, reconhecendo ali o Pai, Filho, Espírito Santo, toda a verdade em relação a Deus, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atente para esta parte, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é apenas falar que aceita Cristo, mas se Cristo realmente agora habita no coração, deve haver uma transformação. E nessa transformação, há também uma obediência à palavra de Deus, aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos. Que importantes características tem a igreja verdadeira? A Bíblia não cita nomes das igrejas ou a igreja verdadeira, mas a Bíblia cita suas características. Lá no livro de Apocalipse, ou Revelação, no capítulo 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha só que interessante, a fé em Jesus e os mandamentos de Deus. E quais as características da igreja verdadeira, se formos aqui também separar em tópicos? Lá em Apocalipse, capítulo 12, no verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher,
e foi fazer guerra aos demais, filhos dela, a sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O dragão, nós sabemos que é Satanás. A mulher aqui, a igreja. Satanás se irando com a igreja. Ele faz guerra com os demais filhos dela, ou todos aqueles que fazem parte da igreja, de todos os tempos. Mas quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Esses aqui não são quaisquer mandamentos. São os 10 mandamentos que refletem o caráter de Deus, o caráter eterno, princípios imutáveis. Ali, os 4 primeiros mandamentos, nossos compromissos para com Deus, diretamente. E os outros 6, nossos compromissos de amor para com o próximo, diretamente. E vivendo os dois, nas duas dimensões, as duas dimensões, então nós estaremos vivendo realmente o amor, na obediência, seguindo a palavra do Senhor, não para ser salvos, mas por Cristo habitar agora em nosso coração, nós vivemos como salvos, como filhos obedientes, filhos e filhas obedientes. E o testemunho de Jesus? Lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, nós temos escrito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, o dom profético. Logo, a igreja de Deus, além de ter a fé em Jesus, ser perseverante, guardar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, seguir toda a palavra, claro. Mas ali também tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, o dom profético. Então haveria sim o dom profético, sendo por um profeta ou profetisa, um profeta moderno em seu meio. Assim como Deus teve vários profetas e profetisas guiando o povo, seja Noé, Enoque, Moisés, Débora com o povo de Israel, tantos profetas e profetisas, seja no Novo ou no Antigo Testamento, no Novo, por exemplo, João Batista. Então Deus também tem profetas modernos, mas que os seus frutos realmente precisam ser coerentes com a palavra. O que é necessário para fazer parte da Igreja de Deus? Nós vemos lá em Atos, capítulo 2, verso 38, está escrito: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para que serve a igreja? A igreja por si só não salva, porém ensina a verdade e indica o caminho da salvação, que é Cristo. E lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25, nós temos escrito: E não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então, a função da igreja não é ser a salvação, pois Cristo é a salvação. Muitas vezes nós ouvimos aquele ditado: placa de igreja não vai salvar ninguém. É claro, a função da igreja não é ser o meio de salvação. A função da igreja é realmente indicar o caminho, ali instruir. Então, se eu estou numa igreja e essa igreja não está pregando a verdade, isso é o que pode realmente me corromper, isso é o que pode me levar ao caminho errado. A igreja, ela é importante, tanto para me instruir, me mostrar o caminho que é Cristo e toda a sua palavra, a graça e os seus mandamentos, mas também para que haja comunhão e eu possa fortalecer meu relacionamento tanto com Deus quanto com o próximo. E querido, por mais que exista, por mais que nós tenhamos tantas igrejas, tantas denominações, a Bíblia já nos mostrava também que isso iria acontecer. Estamos no meio de uma Babilônia. Assim como houve a Babilônia histórica como império, hoje nós temos uma Babilônia espiritual. Uma Babilônia sendo a representação de toda a confusão religiosa. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida.
São artigos definidos sendo utilizados. O caminho, a verdade, a vida. Porém, olhe só, qual é o caminho que o inimigo mais buscou confundir? Qual o caminho que tem dezenas de milhares de religiões cristãs catalogadas, o cristianismo? Olha só. Então, estamos realmente numa batalha. Estamos realmente numa guerra. Todos os dias, alguém luta pela nossa salvação e outro luta pela nossa perdição. Quem nós vamos permitir que vença em nossos corações? E a igreja que estiver pregando o evangelho eterno, ela vai te mostrar esse caminho, vai te instruir. E assim também fortalecendo cada vez mais seu relacionamento com Deus e com o próximo. Ali pela comunhão, o partilhar do pão, o lava-pés, o beber do sangue, do vinho, do suco da uva, o corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo. Ou seja, não fomos feitos para ser individualistas, mas para estar em comunhão, para ter relacionamentos, que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus, e que possamos realmente viver a igreja como o sonho do nosso Senhor, essa casa de oração para todos os povos. É um instrumento didático para que possamos, cada dia mais, estar ali caminhando corretamente nos caminhos da palavra de Deus, na verdade do Senhor. Não menospreze os convites, que você possa buscar realmente a igreja que prega a palavra e que você possa congregar também, vivendo a palavra. Vamos orar. Glorioso Pai que estás nos céus, que o Senhor também esteja em nossos corações, nos perdoe em relação à nossa ignorância, às nossas falhas, nos perdoe por, quem sabe, nos afastar em algum momento, buscar um isolamento no sentido de querer simplesmente afastar as pessoas, afastar relacionamentos. Claro que há momentos de solitude, mas o Senhor não nos fez para a solidão. O Senhor nos fez para os relacionamentos, para congregar entre irmãos. Nos ajude para que possamos realmente viver a sua palavra, ir à igreja, mas é claro também ser igreja. Que tudo seja para a sua honra e glória, Senhor. Lhe pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.